Bem, hoje eu quero contar uma experiência no serviço de pregação que se deu comigo há uns 50 anos atrás, quando eu, num domingo, estava visitando as pessoas nos seus lares com meu estudante, de nome José Machado. E naquele domingo, parece que as pessoas resolveram não atender, não ouvir, não falar comigo. Então, aí eu pensei assim, né? Depois de bater em várias casas e ninguém querer atender, então eu tive uma ideia de mudar a minha introdução. Aí, na primeira oportunidade, eu bati numa casa e saiu um jovem senhor, e aí então eu disse para ele que nós estávamos fazendo uma espécie de enquete e gostaríamos de saber a opinião dele sobre a religião. Será que havia uma religião mais verdadeira que a outra? O que ele achava? Ou será que todas as religiões eram a mesma coisa, apenas pouca diferença? Qual era a opinião dele? Então ele me disse assim: a casa aqui não é minha, é do meu sogro. Mas entre, esse assunto me interessa. Então, aí então entramos e eu então comecei a conversar com ele, né? Sobre essa questão de... O católico diz que a religião verdadeira é a mais antiga que existe, o presbiteriano diz que é ele, o batista acha que a religião batista é a verdadeira religião, a Assembleia de Deus, enfim. Aí ele falou, e você, então, agora me diga, qual que é a religião verdadeira? Aí eu falei para ele assim, olha, a religião verdadeira é aquela que atende certos requisitos. Por exemplo, né, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então, é preciso que a pessoa conheça Deus, né? Porque em João 17,3 diz que é, a vida eterna depende das pessoas conhecerem o único Deus verdadeiro e aquele que esse Deus verdadeiro enviou, que é o seu Filho Jesus Cristo. Aí ele disse assim: Ah, mas isso aí é bobagem. Isso aí é bobagem porque a Bíblia tem muito erro. Eu falei: Ah, muito bem. É, poderia citar um erro, pelo menos? Eu gostaria de saber, porque também eu estou interessado, né? Quem sabe, né? Ele falou: Você sabe quem que eu sou? Eu falei: Não. Ele falou, eu sou fulano de tal, né? Não vou citar o nome aqui, porque pode ser que ainda essa pessoa esteja viva e pode não gostar, né? Eu não quero me comprometer com ele. Então ele falou, eu sou professor e ex-padre. Eu deixei a batina porque resolvi me casar. Falei, eu não sei quem o senhor é. Não tenho conhecimento nenhum sobre a sua pessoa, não, mas é um prazer conhecê-lo agora, né? Então, ele falou, não, mas tudo aí é besteira, porque a Bíblia tem muita mentira. Eu falei, então, por favor, diga uma delas. Ele falou assim, uma delas é que não era só Adão e Eva que existiam lá no paraíso, não. Então, já existiam outras pessoas. Falei, como assim? Ele disse, no livro de Gênesis, capítulo 6, fala sobre os filhos do verdadeiro Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Deus eram aquelas pessoas que obedeciam a Deus. Já os filhos dos homens já não eram mais aquelas pessoas. Eram pessoas que viviam à margem da lei de Deus. Esses eram os filhos dos homens, pessoas que
tinha instintos carnais muito fortes, e aí gostava de fazer mal às pessoas, prejudicar o próximo. Por isso que a Bíblia fala que a terra estava cheia de violência. Eu falei, mas isso que o senhor está citando, eu sei o que é. É, a Bíblia diz que os filhos deles eram os nefilins. Então, eram filhos híbridos, eram gigantes. E eles causaram muito mal à humanidade, muita violência. E então, mas isso aí não tem nada a ver com isso que o senhor está falando aí, achando que existia outras pessoas, e os filhos de Deus, descendentes de Adão, eram os filhos mais apurados, e os outros eram verdadeiros animais que seguiam seu instinto carnal. Não, não é bem isso, porque a Bíblia fala em outros lugares, né? Em 2 Pedro 2,4, fala que eram anjos que pecaram, e também no livro de Judas, no versículo 1, capítulo 1, que é o único capítulo, versículo 6, fala sobre os anjos que não conservaram a posição original, e então a posição original nos céus, eles vieram viver na terra. Então, esses anjos, aí ele pegou e falou assim: bom, então tá bom, tá bom. Aí ele falou também que provava para mim que no dilúvio não foi apenas 8 pessoas. Aí ele quis provar que era Metusalém também que viveu e provavelmente ele sobreviveu ao dilúvio. Eu falei, olha, deixa eu ver a conta que o senhor está fazendo aí. Aí ele não quis deixar ver e mudou de assunto, né? E aí então a gente continuou conversando. Aí ele perguntou assim: e o que que você me diz sobre a Maria? Eu falei: a Maria é uma pessoa especial, foi escolhida para ser a mãe de Jesus, né? Então, só esse fato já mostra quão especial essa mulher era, por ser escolhida por Deus para se tornar a mãe do Filho de Deus, ela era especial. Agora, nós não aceitamos nem entendemos que ela seja a mãe de Deus, porque se ela é a mãe do Filho de Deus, ela não pode ser a mãe de Deus, né? Ao mesmo tempo, ser as duas coisas, mãe do Filho de Deus e mãe de Deus. Aí comentando com ele, falei, olha, Maria teve outros filhos. Ele falou, mas aí é uma grande besteira. Você está falando muita bobagem e, e isso não é possível. Eu estudei antropologia e sei que esses parentes eram chamados de irmãos lá no passado. Eu falei, sim, é verdade que em algumas culturas as pessoas tinham esse hábito mesmo de chamar parente próximo de irmãos. Mas não é o caso bíblico, porque na Bíblia, no Novo Testamento, as escrituras gregas, ela tem as palavras para irmãos e irmãs, adelphoi e adelphai. Já parentes é sem genei. Aí, se o senhor, bom, eu estou falando isso, mas se o senhor quiser saber a fundo, é só pesquisar o texto grego, ou talvez, se o senhor tem algum amigo que seja conhecedor da língua grega, pode pesquisar mais a fundo. Então, ele falou, bom, vamos deixar isso, vamos procurar entender outros pontos. E aí, então, nós debatemos um pouco mais, né, com ele, e ficou assim, que era para fazer uma visita, porque ele tinha outras perguntas que gostaria de saber. E aí, então, marcamos um dia, só que depois ele começou a pular fora, né? A romper esse acordo que tinha feito comigo de que nós íamos ter uma continuidade da nossa conversa. E assim, então, foi uma experiência que eu achei bem interessante. Até que um dia eu fui lá na casa dele e a esposa dele disse assim: o senhor, você, né, não é? Está vindo aqui, está mudando a cabeça do meu marido,
Eu vou escrever lá para a religião, os chefes de vocês, porque ele já não é o mesmo. Eu falei, mas ele, nós não conversamos nada. Aí comecei a conversar com ela e fazer algumas perguntas. Sabe, quer ver o que a gente está conversando? Aí comecei a falar sobre a ideia de que Maria não era sempre virgem, não teve mais filhos. Aí mostrando os textos bíblicos. E aí, então, ela ficou brava, aí encerrei o assunto e nunca mais voltei lá. Depois eu vi esse senhor, mas finalmente não deu muito resultado a nossa conversa, né? Foi apenas uma conversa inicial. Mas o interessante é que estava tendo, assim, dificuldade, né? E aí, então, a gente conseguiu controlar isso, né? Essa conversa e aí foi muito bom, né?